Olá, queridos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos ver algumas orientações muito importantes para a adoração infantil. E quando você pensa em adoração infantil, o que é para você a adoração infantil? Bem, se você pensar que nós adultos vamos à igreja para adorar ao Senhor, as crianças também precisam, desde bem pequenas, entender esse conceito de que elas vão para a igreja para aprender da palavra e para adorar ao Senhor. Então, na adoração infantil, as crianças têm um momento no culto dos adultos em que uma palavra, um pequeno culto é dirigido para elas na linguagem delas. Por isso é tão importante que, assim como o culto dos adultos é preparado com cuidado, esse culto, essa adoração infantil para as crianças também seja preparada com carinho, com cuidado, para que atinja o coraçãozinho delas. Bem, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos importantes nesse vídeo. Preste atenção e compartilhe com seus professores, com a sua equipe do Ministério Infantil. Quando você chama as crianças, lembre-se que, geralmente, criança até ali 10 anos, algumas de 11, sentem-se à vontade para estar junto com as demais crianças. Se porventura alguma criança nessa faixa etária não quer mais vir à frente, né, para estar juntos ali, para o momento da história infantil, deixe a criança à vontade. Não force, respeite, né, a criança, ok? É chato quando a gente fica assim, ô fulano, né? Vem aqui, você não vai vir, né? Então, deixa a criança à vontade. Eu já tive uma experiência que crianças maiores não queriam vir à frente. Mas quando a história é interessante, quando você chama atenção, as crianças passam a vir, porque elas querem ouvir de pertinho a história que será contada. Então, nós adultos que vamos contar a história, temos um papel muito importante também, ok? Para que as crianças sintam o desejo de participar deste momento. Cuide das palavras. Jamais chame a atenção de uma criança ali na frente da igreja. Um ponto importante, não assim fale muito bem de uma criança apenas, enaltecendo aquela criança, para que as outras não se sintam, né, menosprezadas ou menos importantes. É fundamental, né, que neste momento todas as crianças sintam-se importantes e jamais, né, chame a atenção nem da criança e nem dos pais, né, queridos? Já vi em adoração infantil a pessoa ali chamar a atenção de um pai, né, ou dos pais em geral, por algum motivo no momento da história. Então, isso não deve acontecer porque vai quebrar, né, todo ali esse momento especial que é para ser agradável para as crianças. Fale sempre na linguagem delas. Tem aquele equilíbrio, né? Eu acho que você infantilizar demais a voz não é legal. Ai, minha fofinha, criancinha, o tempo todo falar assim na historinha, né? Não é legal. E também você se posicionar de uma forma muito adulta, né? Falar de uma forma muito adulta, também não vai ali alcançar o coração dos pequenos. Então, cuide das palavras, cuide do timbre da voz e fale na linguagem delas. Seja sempre alegre, né? Lembre-se, quando elas chegam ali, elas querem ver um sorriso, querem ver um olhar amigo, né? Um olhar amoroso. Então, seja alegre com as crianças, simpático, amável, humilde. Nunca enalteça a si mesmo, né, naquele momento, mas se mostre numa posição humilde, assim como Jesus era com as crianças, e seja cortês, ok? Observe a idade das crianças. Esse momento nem sempre é tão fácil administrar, porque geralmente temos bebês, né, e crianças até 10 anos. Mas, de forma geral, observe, né, a idade delas, para que você consiga, né, alcançar a todos, ou pelo menos 90% das crianças, ok? Então, para que a história, né, seja melhor aproveitada, para que haja uma interação das crianças, observe a idade geral das crianças que estão ali. Cuide também da postura, né? Lembre-se sempre de olhar para as crianças. É verdade que às vezes o nervosismo, né? A gente também fica assim, nervoso, com vergonha. Mas lembre-se que Deus está usando você naquele momento para falar com as crianças. Então, fique tranquilo, sorria e cuide da postura. Olhe nos olhinhos das crianças, fale de maneira
simpática, sorrindo, e fale na altura das crianças, ok? Se for necessário, pegue uma cadeira, sente-se, né, na frente delas, ou ainda que você fique em pé, abaixe-se um pouco para que você possa falar, né, na altura das crianças. Isso é muito importante, ok? Observe as visitas. Veja se não há crianças que estão visitando a igreja. Lembre-se que muitas vezes temos crianças que nunca foram a uma igreja ou não têm o costume de ir à igreja. Então, se for necessário, contextualize a história para que elas possam entender, né, sobre o que você vai falar e aproveitem ali a história da melhor maneira possível. Lembre-se sempre de preparar uma atividade para entregar para as crianças ao final da história. Prepare com antecedência. Prepare sempre cópias a mais. Se for o caso, leve folhas em branco. Se porventura há muitos bebês, né, crianças pequenininhas, que só naquela fase que só rabiscam, entregue também as folhas em branco para que elas também participem desse momento fazendo atividade. E para os maiorzinhos, os alfabetizados, não esqueça de levar a atividade sugestiva para a história daquele dia. Prepare, né? Deixe preparado, você que é diretor, professor, deixe preparado lápis de cor suficiente, lápis de escrever se for o caso, borracha, apontador, para que elas tenham o material necessário, né? Para fazer a atividade sugestiva após ali a história das crianças. Lembre-se de cuidar, isso é muito importante, da sua vestimenta. Contei aqui, eu acho que no ano passado, num vídeo, né, sobre adoração infantil, que uma vez eu fui em uma igreja e a irmã, assim, infelizmente, ela não percebeu, né, o quanto a sua roupa estava chamando a atenção. Era impossível não olhar, né, para a roupa dela, porque parte do corpo dela aparecia durante a história, queridos. Então isso é muito importante. Cuide de estar com uma roupa que ao você abaixar, não vai, né, abaixar demais, mostrando parte do seu corpo. Então cuide da vestimenta, isso é muito importante. Cuide também da sua maquiagem, né? Não use nada assim em excesso, nada assim exagerado, né? Então cuidado com os decotes, cuidado com a transparência. Lembre-se sempre que você representa Jesus para as crianças. Então lembre-se de usar de modéstia, né? Quando você vai participar da adoração infantil. O foco nesse momento não é você. O foco não pode ser você. O foco é Jesus. A história que você vai contar é para que as crianças conheçam mais de Jesus e entreguem seus corações a Ele. Quando, em relação a contar a história, né, é importante que você ore antes. Peça a Deus a iluminação do Senhor para que você compreenda aquela história e transmita da melhor maneira possível. Então não dependa só de você, ou de um treinamento, né, ou das dicas. Mas primeiramente ore, pedindo a Deus a sabedoria, porque a Bíblia diz que a todo que pede, Ele vai dar assim, ó, liberalmente. Leia a história com antecedência, 1, 2, 3 vezes. Prepare o que for necessário para contar a história. Dificilmente você vai chamar a atenção de uma criança contando uma história sem ter nada nas mãos. Um livro, um instrumento, imagens, enfim. Você precisa levar algo no momento de contar a história, porque a criança precisa, né, ter algo ali palpável, que elas olhem, né, para então internalizar a história. Isso é bastante importante. Você pode estudar o manual da adoração infantil, você deve pesquisar a história na Bíblia, você deve também usar o espírito de profecia e, se for o caso, fazer pesquisas. Aprofunde no assunto. Você pode ter certeza que quando você vai segura, né, seguro com aquela história, com aquele tema, vai ser muito mais fácil você contar para as crianças da sua forma, da sua linguagem, a história para elas, ok? Mais alguns pontos que eu anotei aqui. Se for necessário, ensaie, né? Você leu a história, preparou o que vai ser necessário, ensaie na frente de um espelho, ensaie 1, 2, 3 vezes. Isso também ajuda. Nunca esqueça, já aconteceu isso comigo várias vezes, nunca esqueça de ler o texto bíblico referente àquela história. Às vezes começamos a contar e eu gosto de encaixar o texto no momento assim que eu acho importante da história, mas cada um faz como quer, ou no final da história, ou no começo. Mas é importante que você não esqueça de ler o texto bíblico, tá? De levar a Bíblia e ler o texto que se refere àquela história. E também fazer um apelo para as crianças ao objetivo daquela história e também orar com as crianças no final, ok?
Não sei se você tem uma equipe, se você vai trabalhar sozinho. Se você tem uma equipe, cuide de quem vai contar a história, né? Ore sobre isso e tenha cuidado de escalar a pessoa, sim, as pessoas certas para fazer adoração infantil. Por que eu digo pessoas certas? Porque sim, queridos, nós temos pessoas com tem o perfil e não tem perfil. Cada um tem os seus dons, né? Se uma pessoa não tem paciência com criança, né? Eu já vi pessoa chamando a atenção da criança, mandando a criança ficar quieto, voltar para o seu lugar, coisas assim absurdas, porque a pessoa não tem perfil, né? Ela não gosta, não se identifica. Então, fique tranquilo, você tem uma ou duas pessoas, trabalhe com uma ou duas pessoas que tenham perfil para esse momento em que você tem que lidar ali com crianças. Crianças quietinhas, crianças tímidas, crianças falantes, né? Então você precisa tomar esse cuidado, ok? Oriente a pessoa que você vai ter na sua equipe, que vai contar a história com você, encaminhe esse vídeo, né? Encaminhe a orientação para que a pessoa possa aprender mais, então se preparar. Faça uma escala. Eu gosto de fazer escalas trimestrais, eu comentei com vocês aqui. Então faça uma escala trimestral para a contação da história. Entregue com bastante antecedência, assim a pessoa vai poder se preparar para esse momento. Não dá certo. Na sexta-feira à noite, você liga com uma pessoa e fala: oi, irmão, oi, irmã, você poderia contar a história da adoração infantil? A pessoa vai falar assim: ah, sábado que vem? Aí você fala: não, amanhã. Imagina, não dá certo, né? Então prepare com antecedência. Faça uma escala, né? Envie a história para a pessoa pelo WhatsApp. E ainda aconselho você a imprimir uma cópia da história e entregar junto com a escala para a pessoa a cópia. Assim a pessoa pode ler, né, mais tranquilamente. E fica até mais fácil a memorização e também as anotações que a pessoa pode fazer, ok? Lembre-se sempre que imprevistos acontecem. Por mais que você faça uma escala, a pessoa pode ficar doente, pode acontecer de ela não estar na igreja naquele dia. Então esteja sempre preparado para que você, se for o caso, precise substituir aquela pessoa rapidamente, ok? Eu quero finalizar com um lembrete. Lembre-se que um vídeo é sempre em último caso. Em último caso. A pessoa que você escalou não pôde ir, ou você ficou doente naquele dia, aconteceu imprevisto. Então, um vídeo você só passa em último caso. Lembre-se que assim como o adulto, ele vai à igreja para ver alguém pregando, né? Para ver alguém ensinando a palavra de Deus, as crianças também. Elas vão à igreja para serem ensinadas por uma pessoa, de maneira pessoal, e não através de um vídeo, ok? A aprendizagem, ela acontece através da interação, de perguntas, de carinho, de afeto, de abraço, assim como Jesus fazia com os adultos e também com as crianças, ok? Eu quero terminar com esse texto que está no livro Educação, na página 58, que diz assim: cada jovem e cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e erguimento da humanidade. Porém, as crianças só aprenderão, só entenderão qual é essa obra a fazer se nós ensinarmos de maneira pessoal. Que Deus te abençoe, e antes de terminar esse vídeo eu gostaria de fazer uma oração. Nosso querido Deus, mais um ano está começando e centenas de pessoas serão usadas por Ti, estão sendo comissionadas por Ti para trabalhar com as crianças e para ensiná-las através de lições bíblicas e também de histórias da Bíblia. Que cada um de nós, que cada uma dessas pessoas sintam o seu chamado, atendam o seu chamado e confiem, acreditem que se orarem e pedirem, o Senhor capacitará a cada uma delas. E que quanto mais praticarmos, mais então nossos dons poderão ser aperfeiçoados para a honra e glória do Teu nome. Que nossas crianças, ó Pai, desde já, sejam coroadas por Ti com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a Tua luz. E que possamos ser instrumentos Seus para ganhá-las, ó Deus, para o reino dos céus. Em nome de Jesus que pedimos e oramos. Amém. Um grande abraço e até as próximas histórias da adoração infantil para esse ano de 2024.